a todas, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Brasil Império. E nossa aula de hoje, a gente vai concluir as discussões que a gente fez na aula passada sobre o período regencial. Nós vamos concluir as partes adjacentes desse debate, que a gente não tocou na última aula, que vai ser a Guarda Nacional, as revoltas separatistas e a conclusão do período regencial, que vai ser o golpe da maioridade, dando início ao segundo reinado. Certo. Para a gente entender o que foi a Guarda Nacional, a gente precisa lembrar do que vimos na última aula, que é sobre a ruptura, né, da saída de Dom Pedro I, que deixou um vácuo de poder, né, que aí ficou os então proclamados regentes, né, e de início, né, esses regentes vão ser, como a gente viu antes, né, da entrada do Bernardo Lima, né, que foi o último regente que a gente viu na última aula. Anterior a ele eram regentes liberais, como vocês lembram. E por conta dessa perspectiva liberal e do vácuo de poder, havia muitas suspeitas sobre o medo do retorno da colonização do Brasil. Fora os interesses dos partidos do Partido Liberal em tentar centralizar mais as necessidades dos seus municípios, né, criando uma espécie de federalismo, né, dentro dos seus interesses. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma suspensão da imigração portuguesa, porque vai começar a surgir uma espécie de lusofobia por esse medo do retorno de recolonização do Brasil, pelo retorno do monarca a Portugal e a gente ficar só com a regência, né? Ou seja, sumiu essa figura, e o medo de sumir esse aparato administrativo do Brasil era grande, né? Também houve a destituição, né, de cargos públicos de portugueses de nascença, né, daqueles que não eram brasileiros, enormes aspas, né, e um corte de contingente do exército, que aí ocorre por dois motivos, né? Porque parte do grande escalão, né, era português, e a outra parte porque, justamente por esse vácuo de poder e a maior parte do exército ser formado pelas classes baixas, né, por homens livres pobres, negros anistiados, mulatos, e essa fileira social, né, essa camada social, tinha esse medo de se estabelecer uma revolta popular através dessa situação, ainda mais pela situação precária que o exército inevitavelmente tinha. Então, se objetivou em sucatear ainda mais o exército e cortar o contingente a apenas um quarto, né? O que também impede a ação, né, da centralidade sobre as regionalidades, né? Vide que o exército vai estar desfalcado. Dado esse contexto, vai se pensar uma saída para isso na ideia da Guarda Nacional, que vai ser proposta pelo Feijó, né, pelo padre Feijó, que foi um dos regentes que a gente viu na última aula, que tenta trazer para o Brasil uma ideia que, como vocês estão vendo aí, né, no slide, a ideia do cidadão armado, né? No caso, era criar um corpo policial, né, que estivesse destacado das Forças Armadas e que agisse nas regionalidades. E
quem seriam, né, as pessoas que participariam deste corpo policial, né, desse corpo de policiamento, seria justamente os cidadãos ativos, né? Quem são os cidadãos ativos? São aqueles que têm o direito de votar e ser votado, que só podem ter esse privilégio, esse direito, né, no caso, né, será aqueles que têm X renda anual. Então, vai ser uma parcela muito específica da população que vai poder participar da Guarda Nacional, além de também ser instituído que o alistamento é obrigatório, né? Porém, vai ter algumas ressalvas nisso daí. Por quê? Porque por mais que tenha limitações para se entrar, ele é pensado de maneira a dar proveito, né, dar interesse ao grupo que o criou, né? No caso, a elite brasileira, em especial a elite mais ao lado liberal e federalista, né? Por quê? Porque eles vão poder comprar suas patentes, ou seja, não vai ter nenhuma instrução militar séria sobre isso. Ou seja, vai ter várias pessoas que mal querem saber uma atirar, tendo já o posto de coronel, além de galgar status, né, pela sua própria compra, vai virar uma saída para se galgar status também, né, autoridade, porque afinal de contas você vai comprar o poder de autoridade, assim como o equivalente a alguém comprar os títulos de nobreza, né, quando a gente pensa antigamente, embora, né, vão se ter, por óbvias razões, pelo anacronismo dessa comparação, efeitos diferentes, né? Então, essa força de policiamento vai ser formada principalmente pelos homens livres brancos que têm uma determinada renda, e elas serão administradas, né, e subordinadas ao juiz de paz, ao juiz de criminalidade e, por fim, de cada província, né? Elas serão subordinadas às instituições da província, e acima das instituições da província vai ser o Ministério da Defesa, que eles serão subordinados. Então, eles estarão ali como uma força da federação, né, de cada região ali que teria, digamos assim, comando sobre a sua própria regionalidade, mas que estaria de alguma forma ligado ao Ministério da Defesa e tendo alguma prestação de contas para a centralidade, porém menos do que o próprio exército, que é comandado direto pela centralidade. E o que vai acontecer na formação da guarda? Como hoje eu disse, é muito específico as pessoas que vão fazer parte da guarda, eles vão se utilizar dessa instituição pública para colocar seu interesse privado, né? O que vai dar origem ao famoso, né, coronelismo, porque vai se formar praticamente milícias regionais que vão comandar o policiamento da região, levando em conta, além da lei já elitista do Império, como também seus próprios interesses. Então, vão se colocar em jogo aí
favores, além de minar adversários políticos de quem se detém determinada influência sobre a guarda do local, além de o que é mais interessante, vai dar aos membros da Guarda Nacional um controle sobre a sua região, agora não apenas politicamente, né, de maneira institucional, mas de maneira como forma de armas, né, além de ser extremamente benéfico para sufocar qualquer insubordinação, né, movimentos contra a ordem vigente, entenda-se, no caso, qualquer movimentação popular. E por que isso é importante ressaltar? Justamente porque essa percepção é criada por conta do desfalque da figura do imperador, vai se movimentar muitas visões alternativas de governo e de necessidades, vide a falta dessa figura de poder. Então, com o vácuo de poder, vai inevitavelmente acontecer revoltas que procuram por outras alternativas que não aquilo que nós tivemos. E a Guarda Nacional vai ser uma forma de sufocar esse tipo de, vamos dizer assim, desdobramento. Então nós chegamos a justamente o que eu estava falando, as revoltas separatistas, né? E elas vão ter alguns caráteres que vão se apresentar durante esse período. Todas vão se aproveitar do vácuo de poder dado pela saída do imperador. Agora, por que existe esse vácuo de poder? Porque, querendo ou não, o imperador, né, o rei, tem uma noção, né? Existe uma construção de percepção sobre o pai da nação, aquele que guia a nação. Então ele mantém como se fosse uma costura, né, entre todas as especificidades da região do Brasil. Então ele vai unificar essa identidade das regiões, né? Porque por mais que eu sou gaúcho, eu sou baiano, eu sou maranhense, eu sou grão-paranaense, eles vão ainda se ver dentro de uma estrutura de poder. A partir de que essa estrutura de poder deu lugar a outra, mesmo que seja momentâneo, vai existir uma resistência a ela, principalmente porque não era o que se tinha, né? Porque ela é nova. Além de que abre-se margens para haver um debate, para propor alternativas a elas. Então, vai ter esse problema de legitimidade, né, desse poder que entrou, e somado a outras circunstâncias, que todas essas revoltas também vão se dar por conta disso. Vai ser pela, não apenas a crise, né, que se tem da legitimidade do poder, vai se ter também uma crise econômica. Por quê? Porque o açúcar brasileiro não vai estar nas mesmas condições de concorrência que estava. O algodão vai também estar comprometido por conta do algodão americano, no caso estadunidense. Vai se ter um problema com a regência, então de não entenderem a regência como legítima e devota dos seus esforços. Por um exemplo, no caso da Sabinada, vai ser convocado, né, soldados e recursos e taxas para se manter um constante confronto com os revoltantes da Farroupilha, o que para a elite baiana não se viu obrigada a isso, porque o comprometimento dela era com a União e com o imperador, e no caso
ela não via por que desprender seus recursos que já comprometidos no meio de uma crise econômica para fazer uma guerra que era para sustentar a regência, a qual não tinha nenhum comprometimento. Então, ela queria se ver longe de ter que se comprometer e dar recursos a isso. Então, vai haver uma mistura entre alternativas ao que temos e revolta popular, porque a crise econômica vai causar tensões sociais, igual a gente vê no Brasil de hoje em dia. Quando está se tendo uma crise econômica, se deixa latente, né, outros problemas, como a miséria, a falta de distribuição de renda, o racismo estrutural, que vão se agravando e deixando muito evidente, né, para a população. Não que antes não seja, mas ela se faz sentir-se mais perceptivamente. Então vão se ter pelo menos, né, dois caráteres aí nessas revoltas. Vai se ter revoltas que vão partir inicialmente das elites por conta de questões econômicas, que vão conseguir angariar o povo em alguma medida. Não em todos. E que vão, né, conseguir manter pé de guerra com a regência e até mesmo com o império durante algum tempo, para forçar os seus interesses políticos e econômicos. No caso da Sabinada, da Revolta dos Farrapos, a Sabinada é menos bem sucedida, porque ela não consegue impor, né, seus interesses federalistas, o que acaba sendo sufocada pela própria Guarda Nacional, e que mantém a união, né, não explode em republiquetas, né. E no caso da Farroupilha, ela consegue ter força suficiente em se sustentar, né? Ela consegue se sustentar por mais de 10 anos e brigar de frente com seus interesses e com o próprio império, que vai ocasionar, né, dela sair militarmente fracassada, mas politicamente vitoriosa, porque não era mais viável para o Império sustentar esse confronto. Então, eles acordado um fim, né, com o Poncho Verde, né, o Tratado de Poncho Verde, que faz com que os farrapos, né, saiam vitoriosos, né, com as medidas econômicas que favorecem o charque da região, portanto, as famílias produtoras e a sua influência aí. Agora, quando a gente vê no caso da cabanagem, baleada e os maleses, né, os maleses eu vou falar mais especificamente deles porque, embora ela seja uma revolta popular, ela tem uma especificidade um pouco maior que as demais, né. Ela vai ser feita especialmente por escravos muçulmanos, né, os Nagô e Rousseau, que tinham-se em comum, né, a sua religião, o seu culto, e eram de nações que vinham de tradição bélica, né, tinham tradições, né, de confronto. Então, a revolta foi, infelizmente, né, dedurada, né, que ela pudesse acontecer, mas existia um plano entre os escravos e alguns libertos de tomar a cidade de Salvador e tornar-se uma república inclusive teocrática, inclusive nomeando aí um guia, né, como se fosse um rei, né, de acordo com os dogmas muçulmanos. Inclusive pretendia se libertar os outros, matar todos os brancos e não muçulmanos e tocar o barco
em prol de se desenvolver ali como se fosse, vamos dizer assim, um quilombola que, né, se tornasse de fato uma cidade tomada em vez de uma cidade criada, né? Agora, né, para os últimos dois ali, né, que é a Cabanada e a Balaiada, elas vão ter apoios da elite liberal em alguma medida, mas que vão sair em breve porque eles vão ver, vão ter medo de como o movimento vai se tratar. Porque tanto na cabanagem quanto na balaiada, ambos vão se tratar de movimentos especialmente populares, né, que vão compor homens negros, escravos, homens livres pobres, mulatos, de tudo que tem ali, do que, né, nessa época vão se chamar, né, de pessoas, homens da rua, né, que são aqueles que são vistos, né, marginalmente pela sociedade, né, nesse período, que são marginalizados, né, objetivamente marginalizados, né, têm condições de vidas muito precárias e que são agravadas pela crise econômica e que precisam, né, de mudanças nas suas vidas, que são cooptados facilmente para uma mudança de gestão, né? Ainda mais quando se vem de representantes populares, inclusive quilombolas vão participar também de ambas as movimentações de federalismo. Mas justamente por esse caráter, né, vai inclusive se colocar uma distinção bem forte entre a Farroupilha e a Sabinada em comparação à Cabanagem e a Balaiada, porque a repressão vai ser extremamente violenta e vai estar em mãos aí tanto o exército quanto a própria guarda nacional, que vão reprimir esses movimentos violentamente. Tem mais de 30 mil mortos na cabanagem, por exemplo. Vai ser muito violenta a repressão. E justamente porque os próprios liberais que inicialmente apoiaram para suas perspectivas federalistas vão trair o movimento e vão colocar ele em situações mais coagidas, que vai no final resultar em todas essas revoltas como um todo, né, serem vencidas, né, vão sair derrotadas. O que é triste, por um lado, mas nos leva a entender algumas coisas, né? Bom, entender algumas coisas boas por outras, né? Se a gente for ver também. Que isso nos diz, né? Que as repressões de verdade, né, foram estritamente as revoltas populares e é onde aí está a maior pressão, né, do Império em tentar sufocar. Tanto que as revoltas dos farrapos, que foi uma revolta de elite, que inclusive brigavam entre si contra o Império, entre si e o próprio Império. Tem-se anistiados, tem alguns mortos, claro, mas não os que eram cabeça ou participantes da elite. Inclusive, há-se aí até mesmo um acordo, né, que se diz que parte de um dos confrontos com a Farroupilha e o próprio exército foi para queimar um contingente de escravos que se prometia a liberdade. Então, simplesmente foi feito para se livrar e não ter que pagar ou conceder essa liberdade aos escravos que ali participaram. Então, a gente vê que no caso das revoltas elitistas, eles foram abrandados, né, na sua repressão, enquanto, né, as revoltas malesas, balaiada e cabanagem foram duramente reprimidos, assassinados, inclusive deportados, né, no caso dos malesas. Se institui uma lei de qualquer que trame, né, contra a ordem negro
vai ser deportado, seja livre, seja escravo, seja o que for. Inclusive, aplicaram-se castigos bem pesados àqueles que ficaram. Aqueles que, né, não foram mortos ou deportados também. No caso da bala, da cabanagem, eles foram vencidos na base da bala. Né? Por mais que eles tenham tido vitórias de cercar suas cidades e tem uma produção de subsistência, que inclusive se gerou-se alguns frutos para a comunidade, e tem uma construção realmente popular, né, de governo, foram duramente reprimidos. Inclusive vai dar aí a cabanagem vai dar inclusive uma das patentes do futuro Duque de Caxias, né, que vai ficar conhecido. Agora, qual é o positivo, né, de nenhuma dessas revoltas, entre aspas, né, terem sido reprimidas e impossibilitadas? Positivo entre aspas, né? O que ela deu pro Brasil? Ela deu a manutenção do status quo, ainda a sustentação da centralidade, uma certa centralidade no governo, e impediu que acontecesse o que aconteceu com os nossos vizinhos latino-americanos, que foi uma explosão, né, de revoltas e construções de pequenas repúblicas aí, que fez com que eles não pudessem ser tão competitivos e tivessem uma probabilidade de produção tão grande quanto o Brasil, o que para eles acabou, né, a longo prazo e acabou se tornando um problema, enquanto para o Brasil ele se tornou foi algo positivo, porque ademais das diversas realidades que não são contempladas pelo governo central, e por isso há uma vontade de se criar uma alternativa a ele para contemplar as necessidades regionais. Ele ao conseguir manter, mesmo que totalmente incoerente, né, esses Brasis que a gente tem, ele consegue sustentar uns aos outros, né, de certa forma, ter uma pluralidade de produções que sustente a União como um todo, né? Embora, infelizmente, os maiores louros disso daí justamente vai ser colhido pelo Centro-Oeste, né, que vai ser ali São Paulo e Rio de Janeiro, que inclusive é uma das principais motivações da revolta, porque o maior foco, né, da administração vai estar lá e vão deixar as traças dessas outras regiões. Inclusive isso vai perdurar até muito tempo, inclusive podemos ver impactos disso até hoje em alguma medida, né? No sentido de lugares que se tem mais esforço para se dar conforto, vamos dizer assim. E agora aqui, a conclusão, né, de tudo que elaboramos, né, que o golpe da maioridade. Vide que a Guarda Nacional sufocou em alguma medida as revoltas, mas que, como a gente pode ver aqui, elas se estenderam por bastante tempo. Era necessário segurá-las, porque por mais que o Império tenha sido vitorioso nelas, não se tem como manter um estado de sítio, um estado de guerra constante, porque isso desgasta qualquer governo, isso desgasta a população, isso desgasta a economia do país, isso desgasta tudo. Então precisa-se sempre encontrar algum ponto final para isso. Somado a essa necessidade, como a gente viu na aula passada, os liberais vão perder, né, o controle da regência. Então, somado a essa necessidade de fim de conflitos, com a necessidade dos liberais de tentarem retomar
né, parte do controle, né, da política, eles vão pensar no clube da maioridade. O que vai ser isso? Vai ser um clube formado pelos liberais, né, para discutir ideias políticas, para tentar alcançar algumas alternativas para eles. E essas alternativas, né, na verdade vai ser apenas uma, que vai ser cortejar o nosso ainda jovem imperador, né, o Dom Pedro II. Que, antes um pequeno adendo sobre ele, né, diferente, né, do Dom Pedro I, Dom Pedro II, sim, né, foi criado desde o berço para ser um monarca. Então, ele teve toda a rigidez necessária na sua criação para desenvolver, né, um líder nato, né, alguém culto o suficiente para lidar com esse tipo de demanda, né, que um governante pede, né, um estadista. Inclusive, desde pequeno, né, ele já vai ter muita instrução. Inclusive porque ele vai participar do clube da maioridade, né? Vai ser uma figura central, inevitavelmente. Ele tinha apenas 14 anos, né? Então, ele era muito jovem, mas já tinha um jogo de cintura político muito bem arrojado para a época, né? Não apenas para a época, mas inclusive para hoje em dia, né? Era alguém notável nesse sentido, né? Pelo fato de ter todo o privilégio para ser construído para ser o monarca prometido para o Brasil. E aí o que vai acontecer, né? Os liberais vão cortejar, né, o Dom Pedro II para ficar do lado deles e vão começar a tentar impulsionar, né, uma discussão no Senado sobre um projeto de lei para adiantar, né, a maioridade do Dom Pedro II, que em vez de ele tomar posse em 44, ou no caso, né, até mesmo 21, né, dependendo da situação, ser jogado para o imediato, né, em 1840, quando ele tinha 14 anos. E aí, os liberais vão fazer uma campanha para isso, tanto no Senado quanto nas suas, tanto que as imprensas que serão os donos, né, das imprensas que são liberais vão apoiar isso. Vai haver uma movimentação em volta dessa ideia, né, do adiantamento da maioridade do imperador, e que em alguma medida vai também cair nas graças da população. Ou seja, vai ter ali uma soma de fatores que vai meio que deixar inevitável, né, para que o projeto de lei seja aceito e que o menino, né, o jovem Dom Pedro II, seja eleito, né, seja elevado à sua condição de imperador mais jovem. E o que isso impacta, né, para os conservadores que estavam no governo naquele momento? Porque o que acontece? Por mais que eles estivessem, né, no comando, eles teriam que apoiar essa noção justamente pelo fato de que é o que eles defendem ainda o modo de organização social e tramar contra o imperador, né, vide que ali estão apoiando para que ele chegue logo ao seu lugar de direito, pega um tanto quanto mal para um conservador ser contra, né, qualquer coisa que o nosso imperador diga, além de muitos conservadores achavam, até mesmo uma ideia, porque era isso que eles queriam, né? Eles estavam mais a fim de ver rapidamente
o imperador no trono e de preferência que ele tocasse os interesses deles, que inclusive, né, estarão bem alinhados, como a gente vai ver. Então, vai se tornar inevitável, vai chegar o fim da regência e vai ter, então, a coroação de Dom Pedro I. E de praxe, logo de primeira, assim, ele vai preencher o vácuo de poder e vai trazer estabilidade, assim, inevitavelmente isso vai acontecer. Vai ter seus percalços, vai ter diversos conflitos que vão se estender para além de 1840, como a própria Farroupilha, mas como um todo, ele vai sanar essa necessidade de uma figura, né? Vai colocar aquele manto por cima do Brasil e assegurar o que o Brasil vai ser, né? Tipo, vai falar, o Brasil está limitado aqui, as regionalidades têm suas especificidades, mas vocês são tudo Brasil, vocês são todos meus súditos, né? Vai ter uma identidade formada ali que vai acalmar diversas dessas movimentações de revolta. E, além disso, também vai se colocar já uma instabilidade, porque vai começar a fluir as coisas no Senado, né? Porque, em tese, né, ele vai conseguir mediar, né, os confrontos entre liberais e conservadores, em alguma medida que vai agilizar o sistema político. Então, assim que ele é coroado, né, ele vai fazer um ministério, né, da maioridade, que vai ser composto por liberais, porque foi quem cortejou ele, foi quem organizou todo esse processo com o menino, né, com o imperador. Então, vão fechar a Câmara e vão fazer eleições. E aí vão acontecer as eleições do cacete. Né? Esse nome é engraçado, mas ele tem uma explicação muito simples. Acontece as eleições, elas são feitas, e justamente pelos liberais estarem se sentindo todo pompido e pomposo, né, que estão ali no gabinete do imperador, e o voto não ser secreto, e as guardas nacionais, né, estarem a postos, e toda a situação do coronelismo, vai acontecer um fuzuê que vocês não fazem ideia. Vai acontecer ameaças para ter que voltar, vai acontecer voto de cabresto, vai acontecer falsificação de voto, vai ter gente que não que não estava nem concorrente, vai ter voto, vai ser eleito, vai ter mais votos no município do que tem gente no município para votar. Enfim, vai ser uma zona. A polícia vai ter que meter porrada em gente que está atrapalhando, vão destruir mesa, vai ser uma zona, vão eleger tudo de qualquer jeito, e aí vai ser um vexame nacional nas eleições. Ao ponto de que o imperador vai falar, tá, assim não dá, foi horrível, vai ficar de pé virado com os liberais, além de que ele está ciente que o plano dos liberais é transformar ele numa samambaia, né? Ele não tem poder nenhum. Então ele, né, sabe articular bem as coisas e não dá outra. Ele dissolve o gabinete, né? Começa o gabinete conservador, refaz as eleições e os liberais de reviravolta vitoriosa voltam para uma perda retumbante. São drasticamente reduzidos, e isso reafirma um pacto que tem sido reafirmado desde o início do nosso curso, né, com o governo, que vai ser a manutenção do status quo, né, a manutenção da ordem social vigente no Brasil, patriarcalista, elitista, e
que vai se postergar aqui. Então, né, aqui a pergunta que fica no final: o que definiu esse início do segundo reinado até esse momento? Vai ser algo que já debatemos e parece até mesmo repetitivo, que é a manutenção daquilo que é o Brasil, que é uma ordem escravista, é uma ordem um modo de produção de grande latifúndio, de grandes proprietários de terra, que é patriarcalista, que confunde público e privado, que tem uma regionalização desse poder, que quem governa o Estado é quem governa a casa. Cada pessoa tem o seu lugar específico na sociedade, né? O dono, né, da fazenda, não, tem o seu lugar no Estado, a mulher tem o seu lugar na casa, o escravo tem o seu lugar, enfim, o homem vai dominar a casa, o trabalho, o Estado, a rua. Grupos marginalizados vão continuar marginalizados. Então, no final, o que definiu o segundo reinado esse início do segundo reinado é a reafirmação de tudo que o Brasil é até aquele momento e que não ia mudar agora no segundo reinado. Enfim, conclui-se o que, né, depois de tudo isso que eu falei? Que, ademais, o período da regência tenha aberto caminhos para alterações no Brasil. Esses caminhos acabaram sendo fracassados ou desvirtuados para voltarmos ao ponto que estávamos, que é o que nós vimos sempre até esse momento, na administração, na lógica de como se funciona a sociedade brasileira e como ela tem se posicionado. Então, conclui-se que o período regencial trouxe muito gás para diferentes áreas da população, muitos debates, muitas convulsões sociais que, por mais que tenhamos avanços, foram sufocados e ainda existiam ali seus germes para continuar, mas que não se fizeram presentes o suficiente ou vitoriosos para causar mudanças radicais. E aqui, para terminar a nossa aula, a nossa questão, né? Bom, acho que vocês já pensaram aí, e a resposta certa é aí, né? O golpe da maioridade, né? Esse processo, tudo que a gente viu, não é nada mais nada menos do que uma reafirmação de tudo que vimos anteriormente, né? Ele é uma reafirmação do que é o Brasil, do que ele pode ser, do que ele deve ser. Então, é isso, gente. Obrigado pela aula. Obrigado por ficarem aqui até essa aula, até o final da aula, e até a próxima aula. Obrigado a todos e a todas.